Se Issei fosse a reencarnação de Dark Sonic Remake Capcom. Nos vemos um garoto de cabelos castanhos com um uniforme, e tava andando sozinho com olhar sem sentimentos. O seu nome é Issei Odo, o garoto de 15 anos que tá estudando a escola há anos. Suas notas eram bem grandes e boas, mas ele sempre tá nas sombras já que ele não fazia nenhum amigo. Os únicos amigos são Matsu e Mutorama, eles eram únicos seus amigos lá, mesmo que o castanho sendo amigos dele. Ele sempre esconde na árvore para não ser pego pelas garotas, e quando os dois pervertidos apanhavam, Issei riu vendo ele se ferrando, mas o Issei escondia seu passado obscuro e doloroso. Na sala de aula o Issei tava olhando para a janela, vendo o vento soprando pelo ar da janela, como se tudo tava calmo no seu redor, e ficou preso nos pensamentos, mas seus pensamentos foi interrompidos por seu professor chamando Issei. O castanho volta a concentrar na aulas bem calmo, mas ele só pensava em uma coisa. Que tédio! O sino tocou e todos os alunos saíram da sala. Issei saiu sozinho e saiu da escola. No meio do caminho ele andava na cidade perdido na mente, mas uma coisa que é perda de tempo. Ele andou mais um pouco para esquecer o seu passado, mas era difícil já que ele não queria lembrar seu passado. Então ele parou na ponte e olhou para a beira do rio, vendo seu reflexo na água, e se pergunta: acho que não vou ter paz nesse mundo ou de outro, mas seus pensamentos foi interrompido ao escuta passos de alguém chegando perto. Ele ficou de guarda alta. Issei, em sua mente: que sensação é essa? É como sentir uma energia cheia de maldade ou vingança. Os passados aumentava muito, e isso fez o Issei ficar preocupado se alguém veio se vingar. Mas os passos pararam de repente e suspirou fundo de alívio, mas ele desviou-se de uma lança de luz que acertou a ponte destruindo. O garoto ficou parado e se perguntava de onde saiu essa lança, mas ele não tinha que pensar já que ele desviou de outro ataque de lança de luz. Ele olhou para cima e percebeu que tinha uma barreira de luz pelo redor, e ele olhou para o lado e viu um ser de armadura com asas brancas e estava segurando uma lança de luz. Issei percebeu que era um anjo guardião. Issei se perguntava por que um guardião está aqui na Terra, mas o garoto não tinha que pensar muito para as perguntas. O guardião foi para cima do garoto para dar um golpe de lança nele, mas Issei desviou do golpe rápido, mas aparece um corte no seu peito. Sentindo um pouco de dor no peito, ele colocou a mão no peito para segurar o sangramento que estava saindo. Então o Issei teve dificuldade para desviar de cortes e ataques diretos. Ele se escondia nas árvores, mas era inútil. O guardião sempre achar o Issei e atacar. O nosso prota tava cheio de cortes no corpo e perdeu mais de 80% de sangue e tava nas últimas para morrer. Issei fechou os olhos esperando sua morte para acabar seu sofrimento, mas ao lembrar seu passado obscuro, ele gritou bem alto: Issei, por que eu não consegui proteger minha família naquela porca? Uma aura escura e preta tava saindo do seu corpo. Seus olhos estavam brancos, sua pele ficou negro e bem escuro, e as feridas que ele tinha no corpo, mas foram curadas rápido. Seu cabelo ficou pouco escuro com detalhes de aura e trevas. O garoto se levantou e disse com grande grito de ódio: malditos, eu nunca vou te perdoar. Ele liberou seu poder ao extremo e uma aura negra cobriu todo o corpo dele, e quando seu poder liberava, fez que a barreira de luz se quebra pelo redor, o que deixou o guardião surpreso. Vendo um ser humano destruiu a barreira de luz, o céu ficou escuro e nuvens cobriam o céu e caiu raios grandes e fortes. Um dos raios cai do lado da aura maligna, o que fez revelar seus olhos brancos e brilhando pela escuridão. O guardião, por sua vez, sentiu medo pela primeira vez da sua vida. Seu corpo estava tremendo. Ele sentia seus instintos gritando para correr ou sair desse local, mas seu corpo não estava se mexendo de tanto medo. Quando sentia uma aura acina, dentro da grande energia do Issei emanava, ele irá agir, mas o Issei aparece de frente do guardião em um golpe. Ele matar o guardião, atravessando o peito dele, destruindo o coração. Ele tirou o punho do guardião, que cai no chão morto, e estava saindo muito sangue e jorrou todos os lados sem parar. Issei estava parado olhando para o corpo morto do 40, mas ele voltou na forma normal e acabou desmaiando no chão usando seu poder. Uma hora amanhã, Issei acordou em um lugar diferente. Tudo estava escuro e vazio ao seu redor. Ele se perguntava: onde que eu tô? Que lugar é esse? Issei estava andando pela escuridão escura e vazio, mas ele sempre escuta vozes.
Garoto, você tem que sobreviver nas batalhas, não pode ter piedade, não pode ter misericórdia. Tudo isso não passar de uma ilusão inventada, todos são seus inimigos implacáveis. As vozes continuam a repetir várias vezes e isso fez Issei tampar os ouvidos para não voltar a ser sombrio naquela época. Issei, para, eu não quero voltar àquela época, eu não vou fazer isso não. Me deixa eu paz. Uma luz forte cobriu todo o local, cobrindo tudo, deixando Issei cego pela luz forte. 3 horas da manhã. Issei acordou assustado e suando friamente pelo corpo e ficou tremendo de medo, mas ele percebe que não tá mais no meio da ponte. Issei olhou para os lados, percebendo que tá na sua casa e meio arrumado, então ele levantou da cama para tomar banho. Issei, que saco, ainda lembro que eu matei aquele guardião, mas por que isso tá acontecendo comigo? Porque os guardiões estão atrás de mim. Ele se perguntava na sua mente e quando entra no banheiro, mas quando ele abriu a porta, ele viu uma garota nua com peitos grandes à mostra e com corpo bem cuidado, seus olhos eram verdes e tinha um cabelo preto com detalhes branco. Issei ficou travado vendo a garota na sua frente e corou vendo ela. A garota gritou de vergonha e jogou uma cadeira na cabeça de Issei, fazendo ele cair no chão. Issei sentiu dor na cabeça, segurando bem firme, para ver se essa dor parar de doer. Issei, ai minha cabeça porra, por que você fez isso horas? Ele diz irritado, ignorado se a garota tá nua. Garota, seu pervertido, sem vergonhice. Ela diz corada no rosto. Você ficou espiando. Ela diz de forma bem irritada e quando segurava uma toalha. Issei, pervertido é meu ovo esquerdo, cabeça de macarrão. Diz o castanho irritado. A garota ficou meio irritada e ofendida, então ela fechou a porta do banheiro para voltar a tomar um banho. Issei suspirou bem calmo, ele se levantou do chão e foi na cozinha para comer algo. Issei, que saco, porque uma garota tá na minha casa. Diz meio irritado e quando desce as escadas, talvez que ela me puxou para minha casa. Ele dizia meio confuso já que ele não se lembra o que aconteceu com ele, mas quando olhou para frente, ele foi recebido por um abraço forte de uma pessoa que enterrou nos seus grandes seios de um tamanho de uma melancia, Issei se assusta com isso e tentou sair do abraço, mas a pessoa não deixa e ficou o abraçando bem forte. Issei, me solta. Ele tentou se soltar com todas as suas forças, mas era inútil. A pessoa fala com a voz de uma garota mimada, ela tinha cabelos azuis escuros e longos com sorriso pervertida. Garota, bom dia Issei-kun, dormiu bem, já se recuperou suas feridas? Diz a garota com sorriso grande. Issei percebeu e se lembrou-se da noite passando, então ele olhou para suas feridas estavam enfaixadas pelo seu corpo, então ele olhou para a garota que estava me segurando. Issei, sim, dormi bem, mas por que esse abraço? Diz o castanho meio confuso. Garota, faz bico para Issei, não se lembra da sua amiga de infância. Ela diz com cara meio zangada. Nessa hora o castanho percebeu que no braço dela tem um símbolo de um dragão. Issei, Kalina. Diz o castanho meio surpreso. Kalina, finalmente você se lembrou de mim, meu futuro marido. Diz a garota com olhos bem obcecado por nosso prota. Issei, nem fedendo que vou aceitar esse seu perdido de casamento, você sabe muito bem que não sou bom, entende os sentimentos de uma garota. Diz o castanho corado e quando tentava sair nos seios da sua amiga de infância. Kaline, não seja tímido. Diz a garota segurando fortemente para não deixar o Issei sair de perto dela. Você se lembra da noite de 2 anos atrás? Aquela foi bem prazerosa para mim, eu senti seus semes tão gostoso da sua giromba bem delicioso. Diz de forma bem pervertida e quando a mão dela descia para as partes íntimas do nosso prota. Issei, parar com isso, eu não quero lembrar da sua idiotice. Respondeu de forma bem irritado. Você sempre encontra um gesto de me prender na cama e quando tô dormindo, sua pervertida doentia. Ele diz irritado, mas não demorou muito, uma faca a passar pelos dois que foi encravado na parede, a pessoa que fez isso era a mesma garota do banheiro. Garota, quem te deu a permissão para tocar o que é meu? Diz a garota com sorriso maníaco olhado para os dois. Kaline, não seja tão ciumenta me escuroró.
Nessa hora o Issei travou na hora, nem passa nem um zap. Ele conhecia muito bem a Miss Kuroro. Informações da Miss Kuroro. Ela é a professora de artes na Academia Ekuor, mas todo mundo conhecia ela como a professora mais violenta da história. Ela falava mal dos desenhos dos alunos e também ela puniu eles com uma tina que faz a pele queima e outros coisa de tortura ética. Nisso todo mundo não quis voltar para a escolar das violências dessa professora, mas quando ela conheceu Issei e seus desenhos de um anjo com asa branca e outra asa negra que era bem perfeito sem nenhum erro, ela ficou bem impressionada, mas também interessada pelo garoto. Nota: nessa época, o Issei tinha 14 anos e não era um pervertido completo BLZ. A Miss Kuroro começou a flertar o Issei pela escola toda e ela tem esse tipo de uma professora obcecada pelo nosso prota. Ela tentava conquistar ele, mas o Issei sempre rejeitou pelos perdidos de amor, já que nessa época, ele não conseguia lidar com os sentimentos de uma mulher ou garota, então por isso a professora ficou maluca e olhou para a prota com um sorriso obcecado por ele. A família dela tem uma leva diz: se um garoto recusar seu perdido de namorou, faz sexo com sem deixa uma gota de sêmen dele para se torna seu, Issei sempre escondia da Miss Kuroro. A única frase dela é: Kuroro, querido, você pertence a mim e de mais ninguém. Fim da descrição. Issei olha para Miss Kuroro com olhar bem assustado. Por que caralho você tá fazendo na minha casa? Aliás, por que vocês duas estão na minha casa? Isso aqui não é um hotel luxuoso de rico porra. Diz o castanho irritado. Miss Kuroro, seus pais foram viajar para outro lugar, então nos vamos cuidar de você, querido. Diz a garota chegando perto de Issei e quando abraça o castanho. Issei, também suando né, não me diga que é real. Diz o castanho. Kaline, sim, Issei você tá do nosso controle agora, não adianta você escapar de nós agora. Ela diz com sorriso pervertida. Issei, não. Segunda-feira, dia 3, 6 horas da manhã. Nos vemos o castanho com cara de sono e suas pernas estavam doloridas porque ele passou a noite torna fazendo sexo com sua amiga e sua professora de artes. Issei, pensando, mas que saco, porque tenho que me enferrar de toda vez que uma garota quer e eu. Meu dia de paz acabou. Diz o castanho derrotado que agora tem que viver com duas mulheres na sua casa. Na academia Co. Issei chegou na escola e ele vê seus amigos ter esperando, e aqui vai acontecer no anime original, só que a diferença é que Issei escondia nas árvores e quando racha o bico vendo seus amigos pervertidos se ferrando. Issei, eu sou um gênio. Diz com orgulho e quando vendo seus amigos apanhando mais e mais, Issei não tinha piedade vendo eles apanha pelas garotas de Kendo. Na sala de aula. Issei tava no tédio vendo o professor explicando a matéria, mas na mente de Issei tava tipo: que tédio. Diz na sua mente de tanto tediado na matéria, mesmo assim ele tirava notas altas e passava de tudo, mas também não chama atenção e gostava de ficar sozinho sem fazer amigos. No intervalo ele tava sentado debaixo da árvore, descansando com olhos fechados e quando pensava algo, mas ele entra no subconsciente, mas ele tá um pito de uma sala que tem duas portas querem, sabedoria ou destruição. Essas são as portas da escolha do seu portador, mas o nosso prota escutou uma voz que era bem agressivo e irritado. Vingança, 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 aqueles malditos traidores não merecem viver, tem que fazer eles sofrerem nas minhas mãos. Vou tirar tudo que eles tinham assim que fizeram comigo. Nisso o Issei sentiu uma onda de memórias, vendo uma memória sombrio, vendo o ouriço azul todo ferido, vendo outros ouriços que tava rindo dele humilhando ele, o castanho que tava vendo tudo isso, ele tava sentindo uma dor no peito, vendo essa traição que sente um ódio extremos no seu coração, ele ficou vendo as memórias e acabou descobrindo nas memórias desse ouriço azul e duas batalhas bem perigosas e desafios, mas também o nosso prota tava indignado vendo os amigos do ouriço azul julgando ele sem motivos, então as memórias acabaram naquela forma preta com olhos brancos. Issei tava de joelhos ofegante de ver todas as memórias do ouriço azul, mas também ele sabe o nome dele. Issei suspirou antes de falar. Entendi agora, aquelas vozes que eu escutava, são daquele ouriço azul ou melho. Sonic ouriço, eu achei injustiçado da parte dos amigos dele, mas que droga.
Eu suspiro bem calmo e quando olha para duas portas e então ele volta a falar. Eu não quero escolher sabedoria ou vingança, eu vou seguir meu próprio caminho com minhas escolas. Quando ele diz isso, as duas portas somem e revelado que era um teste do portador e acabou passando o teste, Issei olhou para frente e ele viu o ouriço preto parado preso em umas correntes e tava com olhos fechados inconsciente. Issei chegou perto do ouriço e tocou na bochecha dele e falou algo e quando fechava os olhos. Issei, eu entendo sua dor, seu sofrimento e um rancor dos seus ex-amigos, mas saiba que você não está sozinho. Eu vou ter ajuda a superar seus traumas para seguir o nosso caminho, mesmo que eu custe minha vida. Com essas palavras calmas do castanho, o ouriço levantou a cabeça e quando abriu seus olhos brancos e olhava para seu hospedeiro. Você promete, humano? Diz o ouriço olhando para Issei. Issei, sim, eu prometo que vou carregar seus sentimentos. Diz com sorriso mostrando a coragem no seu coração. O ouriço deu um sorriso dando confirmar que vai confiar no castanho, então Issei toca nas correntes e quebra elas, libertando o ouriço das correntes. Então Issei vê o ouriço se recuperando rapidamente e quando sua energia era preto com a aura azul escuro, o ouriço olhou para Issei e falou. Dark Sonic, meu nome é Dark Sonic, eu espero que você cumpra minha promessa. Diz o ouriço levantando o braço com o punho fechado para frente. Issei deu um sorriso e tocou no punho com o punho, mostrando que não vai falhar. Então Issei voltou para a vida real e abriu seus olhos, mas ele escutara o sinal batendo. Ele suspirou e levantou no chão e foi para a sala. Depois de aulas chatas que ninguém quer saber. O sinal tocou e todos os alunos saíram da sala, mas quando Issei ira sair da sala, uma voz feminina foi escutado. Ele olhou para o lado e ele vê uma garota de cabelos loiros com sorriso gentil olhando para Issei. Issei, o que foi Serena? Deixa eu adivinhar, está com problemas de matemática, certo? Diz o castanho. Serena, sim, estou com problemas nisso, então você pode me ajudar. Ela diz com sorriso sem jeito para nosso prota. Issei deu um suspiro e aceitou ajuda a ela. Então os dois saíram da escola e andaram no caminho conversando coisas normais. Mas quando chega na porta, o Dark Sonic avisar que tem alguém nos observando. Issei olhou para o lado e ele viu uma garota loli de cabelos prateado observando nós. Issei virou fingindo que não viu essa garota loli. Na casa Yodo. Issei, Kalin e Miss Kuroro, se acalmar. Ele estava segurando as duas que estavam com olhares assassinos para Serena, achando que ela irá roubar seu homem. Kalin e Miss Kuroro. Issei Senpai, quem é essa garota? Diz as duas com ciúmes de raiva. Issei, é só uma colega da minha escola, ela só queria minha ajuda no dever de casa. Diz o castanho segurando bem firme para elas não sair na loucura. Kalin, se for verdade, eu deixaria passar. Miss Kuroro. Mas na próxima não terá sorte, garota. As duas estavam olhando para Serena com olhos assassinos. Serena vendo que as duas estavam protegendo Issei, ela deu um sorriso bem malicioso e ela libera sua aura assassina competindo com as duas. Serena, ora, estão com medo que eu roube seu amando Issei Senpai? KKKKK, então vocês duas estão mais atrasados, porque Issei vai ser meu futuro marido. Issei ficou corado ao escutar isso. Dark Sonic que estava vendo tudo que estava vendo. Ele rachou o bico ao escutar isso. Issei, pera como assim eu sou o futuro marido? Que história é essa? Diz castanho vergonhado. Serena, não é óbvio, era nossa promessa do jardim de infância. Flashback. Nos vemos Issei de 6 anos espancando um garoto de 9 anos que era valentão que intimidava as garotas. Issei parou de bate e olhou para valentão com olhos bem sombrios. Issei Kid, se encostar nesse garota, vou arrancar seus braços, entendeu? Diz o garoto com olhos assassino. O valentão se ajusta e saiu correndo chamando de Issei de monstro cruel, mas ele não ligou para isso. Ele olhou para a garota loira que estava em lágrimas segurando um urso de pelúcia. Ele chegou perto da garota e acaricia ela. Issei Kid, você tá bem, garotinha? Diz castanho preocupado. A garota olhou para Issei na sua frente, ela ainda estava chorando. Garotinha, sim, eu tô bem, mas por que você me salvou? Diz a garotinha olhando para Issei. Issei Kid,
Bem, eu não gosto ver você chorando ou sofrendo e afinal, sou seu colega e também sou seu amigo. Diz o castanho com sorriso gentil para a garotinha. A garantia por sua vez, se apaixonou pela primeira vez que alguém entende os sentimentos dela, então ela falou. Garotinha, obrigado, mas eu não sei seu nome. Issei Kid, meu nome é Issei Odo. A garantia deu um sorriso e falou. Serena Kid, sou Serena, mas Issei eu quero falar algo para você. Diz a garota vergonhada. Issei Kid, e qual? Diz o castanho. Serena Kid, quando nos ficaram adultos, você promete que vai se casar comigo. Diz a garotinha com a esperança da resposta do seu futuro marido. Issei Kid, olha, eu não sou bom em entender as garotas, mas vou aceitar sua promessa. Diz o castanho com sorriso gentil. Serena deu sorriso e abraçou Issei com força, não querendo se soltar perto dele. Ela queria ficar assim todos os dias. Fim do flashback. Issei, sim, eu ainda lembro da nossa promessa. Diz o garoto meio corado e quando segurava firme. Kaline me escurorou. Sua maldita prostituta, como ousa feitiçar o meu homem. Diz as duas com raiva. Isso durou mais de 2 minutos, mas Issei conseguia acalmar as duas. No quarto, Issei estava ajudando a Serena no dever de casa e passando as respostas para ela, e no meio da matéria o castanho encostou no seio da Serena sem querer e isso fez ela corar. Issei tirou a mão na hora. Issei, me desculpa, eu não tenho intenção de tocar você, foi sem. Mas foi cortado quando Serena beijou Issei sem pensar o que deixou o nosso prota surpreso. Ele tentou afastar do beijo, mas Serena não deixou e ficou segurando ele na cintura dele e quando bagunçava a boca dele. Isso durou mais de 30 minutos e ela separa o beijo, deixando uma linga de saliva das nossas bocas. Issei, corado, por que você me beijou? Diz o castanho corado. Serena. Eu tava esperando esse momento para eu ter beija, mas eu não aguento mais. Issei me pôs o agora. Vamos dizer que os dois teve uma noite longa. Terça-feira, dia 4, 5 horas da manhã. Nos vemos castanho no subconsciente e tava sendo treinado por Dark Sonic com treinamento mais brutais e outras coisas. Também nos treinamentos o Issei ficou bem frio e sem um pingo de piedade ou de qualquer emoção que ele sente, mas o castanho fez duas personalidades, que era alegre e brincalhão e pegador. Já outro era frio, sem coração e também um sotaque de psicopata. Ele parou de treinar já que deu hora de ir para a academia. Ele desperde o Dark Sonic e saiu no subconsciente. Ele abriu os olhos, mas ele vê a Serena em cima dele com aquele sorriso malicioso e ela ainda estava sem roupa, olhando para Issei. Serena, bom dia, Issei senpai. Diz a garota com sorriso pervertida. Issei, bom dia. Diz castanho vergonhado vendo ela nua. Mas como o mundo não são flores, Kaline e Miss Kuroro abriram a porta e viram Issei e Serena pelados, e isso fez as duas ficaram com ciúmes. Serena deu sorriso de vitória. Issei deu um suspiro e falou para Serena trocar de roupa para ir para a academia. Serena deu um sorriso e disse que sim. Então Issei foi no banheiro e tomou um banho e quando isso a Serena trocava de roupa. Depois de 2 minutos, os dois estavam arrumando-se. Issei pegou um pão com ovo e comeu e tomou aquele danonão grosso. Depois de tomar seu café da manhã, ele saiu de casa com Serena para ir na academia Co. Na academia Co. Issei e Serena estavam vendo as notas que estavam na parede, e todos estavam vendo suas notas. Todos estavam vendo que estava no segundo lugar, que é o Yutukiba, que era popular com garotas, e elas estavam apaixonadas pelo loiro. Em terceiro e quarto e quinto, era Koneko, Rias e Akeno. As 3 eram garotas mais lindas da escola com suas notas altas e também elas são do clube ocultismo. Mas quem estava em primeiro lugar era Issei Odo e Serena. Quando os alunos viram as notas dos dois, isso fez uma onda de discussões e dizendo que os dois trapacearam. Mas então Issei falou. Issei, se eu trapaceei, cadê as provas hein? Nisso todo mundo se calou já sabendo que eles não têm provas para acusar os dois. Perderam no argumento. Issei e Serena estavam conversando na sala de aula já que estava quase acabando a aula e começaram coisas normais.
O sino tocou e todo mundo foi embora. No caminho, Issei e Serena estavam andando juntos e conversando, mas o Issei parou de andar. Serena olhou para Issei parado, que deixou ela preocupada, mas Issei tranquiliza ela com Kafune e diz que vou ficar bem. Serena deu um sorriso e despediu do Issei com um beijo rápido e foi embora para a casa dela. Issei, Sonic. Dark Sonic. Sim, eu já senti a energia maligna, e tá se aproximando. Diz o ouriço calmo e quando tava de braços cruzados. Issei se virou e ele viu uma garota de cabelos pretos com um uniforme de outra escola. Issei, quem é você? Diz Issei bem calmo, mas no fundo ele tava sério. Garota, oi, você certo? Eu sou Yuma, sou nova nessa cidade, mas queria perguntar uma coisa. Issei, e qual? Yuma, quis sair comigo. Diz ela vergonhada. Issei deu um suspiro, mas vai entrar no jogo dela. Issei, sim, eu aceito. Diz Issei com sorriso falso. Yuma deu sorriso e despediu do Issei e foi embora. Dark Sonic, bem parece que essa garota é um anjo caído. Diz ouriço. Issei, também eu acho que sim, vou ter que ficar de guarda alta. Dark Sonic, é melhor mesmo, não sei quais são as intenções dela. Issei balançou a cabeça de confirmação. Dia 10, domingo. Meio-dia. Nos vemos o Castanho parado com braços cruzados esperando Yuma, mas ele vê Yuma chegando com seu vestido bem bonito. Issei tava calmo por fora sem demonstrar nenhum sentimento, mas no fundo ele tava corado ou nervoso vendo Yuma bonita. Yuma, desculpa Issei-kun, eu teve problemas. Diz ela com seu sorriso que era bem falso. Issei, não tem problema não, vamos começar logo. Diz calmo. Então eles ficaram passando tempo juntos no encontro, e aos poucos Yuma tava começando a ter interesse no Issei. Olhos dela tava bem possível e tom de loucara. Os olhos dela tava bem obcecados por nosso prota. Dark Sonic que tava vendo no subconsciente de Issei / hospedeiro, ele tava só olhando, mas também tava rachando o bico vendo Yuma sendo possível por esse garoto. O resto vai acontecer no original, mas a diferença é que Yuma tava parada com olhos fechados. Issei tava vendo ela perto da fonte e ficou olhando até que ele escuta Yuma fala. Yuma, Issei, eu queria falar uma coisa para você. Diz ela chegando perto dela e Issei encostando o corpo dele. Você quer se casar comigo? Nessa hora o Issei travou nisso, ele não tava esperando por esse pedido de casamento. Dark Sonic que tava vendo isso, ele rachou o bico quando escutou isso. Dark Sonic, kkkkkkkkkk, que Issei já tem Kaline, Miss Kuroro e Serena, agora essa anjo caído pedindo casamento, já tá virando bagunça aqui. Diz ele rindo muito. Issei responde, mas foi interrompendo quando Yuma faz uma mini lanche de luz e apontou para o pescoço do Castanho com olhos de Yandere. Yuna, se casa comigo, ou morrer por mim. Issei pulou para trás ficando bem pouco afastado, por um impulso. Então Yuma revela sua verdadeira forma de anjo caído que é Rainari. Issei, finalmente você revelou sua verdadeira forma. Diz o Castanho bem sério e quando fechou os punhos que tava revestido por trevas e tava pronto para o combate. Rainari, que cruel, um garoto gostoso querendo o bate da sua futura esposa. Diz ela provocando com olhos bem malicioso. Vem humano me atacar com suas mãos quentinhas. Issei, parar de me desconcentrar. Ele foi para cima de Rainari preparando um ataque no seu punho esquerdo. Issei, Dark Push. Ele vai pôr o punho para frente pronto para acertar ela. Rainari deu um sorriso e desviou do ataque Castanho, como se fosse ver uma câmera lenta. O punho de Issei acertou na fonte quebrado, ele deixando em pedaços. O Castanho ficou surpreso. Issei, Nani. Ele não posse rápido. Rainari prepara uma lança de luz de 20% do poder dela. Ela disparou a lança que acerta o braço do Castanho, fazendo um buraco no braço. Issei deu um grito de dor e segurou o braço esquerdo. E quando o sangue derramava no chão. Rainari, você fica todo fofo quando tá sangrando, por mim. Diz anjo caído com olhos de possessão de Yandere. Issei, sua maldita. Issei usou mais do seu poder que foi para 10% do poder e aparece na frente do anjo caído e sou soco no estômago dela. Rainari não se mexeu e não tava sentindo dores, ao contrário.
Ela tava gemendo de prazerosa, sentindo o golpe do seu oponente, e se corou de surpresa, mas Rainari agarrou o castanho no abraço, apertando e ficou olhando para castanho. Rainari, agora você é meu e vai ficar comigo para sempre. Diz ela com sorriso maníaco. Mas a felicidade dura pouco. Um ataque demoníaco acerta Rainari, mas ela foi rápida e quando ativou seu ciclo mágico como defesa e quando o ataque atinge o escudo. Rainari, quem ousa atrapalha no momento de casamento. Do nada um ciclo mágico vermelho aparece que saiu o clube ocultismo. Rainari, ora, se não é Rias Gremory e seus servos. Diz ela bem sério. Rias manda Koneko atacar Rainari. Koneko foi para cima de Rainari e ela dá um soco nela, mas Anjo Caído desviou-se do ataque. Mesmo segurando o castanho nos seus braços, Akeno levantou a mão para cima e dispara um grande ataque de raio que acerta Rainari. Mas também Moisei recebeu o ataque que fez os dois caixão, mas Rainari se levantou com um pouco de faculdade. Rainari, droga, eu tenho que me ir. Antes pudesse dizer algo, todos sentiram um poder avasalado e agressivo. Eles olham para Issei que estava no chão. Issei estava elevando uma aura negra que cobriu todo o seu corpo. Seus cabelos que eram castanho, agora são negros e seu cabelo ficou bem longo, mas as trevas segura o cabelo dele e se enrolou para um rabo de cabelo. Os olhos dele estavam em brancos, como se ele fosse um deus maligno. Ele se levantou do chão e olhou para Clã Gremory com seus olhos brancos com a aura assassina. Issei falou com a voz distorcida e violento. Darkseid, melhor você se preparar para morrer. Ele foi em alta velocidade que supera a velocidade das galáxias. Ele aparece na frente da Akeno e deu chute na barra dela jogando para longe. Kiba invoca sua espada e foi para cima de Darkseid e ele tenta fazer um corte nele, mas Issei desviou dos seus cortes com agilidade e flexibilidade. Darkseid faz uma aura de energia na sua mão esquerda que vira uma lâmina negra, mas diminuir seu poder para ver as habilidades do espadachim. Kiba foi para cima de Darkseid com corte lateral, mas Issei intercepta o ataque com a lâmina dele. Os dois estavam se encarando e quando suas lâminas estavam saindo brasas neles, Koneko foi para cima de Darkseid para dar um soco nele que ele estava de guarda baixa. Darkseid deu chute no Kiba para longe e depois ele pega o punho da Nekomata e joga para longe. Darkseid, Slow, muito lento. Rainari estava vendo batalha e ela estava meio surpresa vendo o único humano batendo de frente com os quatro de uma vez. Darkseid estava parado vendo os dois derretados no chão. Rias faz uma ciclo mágico e dispara um ataque de destruição na direção do Darkseid. Darkseid, Chaos Control. Controle do caos. Quando ele diz isso o tempo parou e todos estavam parados presos no tempo. Darkseid olhou para lado e percebe que Akeno estava preparando um ataque surpresa. Então ele chegou perto da Akeno e deu soco na pena dela e no braço. Ele se vira e chega perto de Rias e ele deu chute no estômago dela. Ele se afastou um pouco e ele olhou para atacar de energia. Ele chega perto do ataque e deu rota para cima no céu. Ele volta no mesmo local e estalou os dedos. O tempo voltou a correr. Akeno e Rias deu um grito de dor, como se elas fossem atingidas por um ataque de longa distância, e o ataque de Rias explodiu no céu. O clube ocultismo não estavam entendendo nada, mas todos olharam para Darkseid que estava parado no mesmo local sem nenhum arranhão. Dark Sonic, Slow. Zombando eles, o que deixou o clã Gremory irritados da humilhão que eles estão levando. Darkseid, bem, eu poderia matar todos vocês aqui. Meus instintos diz para não fazer isso. Vocês estão com sorte, mas na próxima. Ele diz com a voz sério. Eu não terei piedade. Diz com tom frio e sério. O prota olha para Rainari e ele deu um suspiro bem calmo. Ele chega perto dele e tocou no ombro dele e usou o controle do caos para se teletransportar, sumindo do local deixando ambos sozinhos. Rias, droga, esse humano nos derrotou no sem esforço. Diz ela ferida. Akeno, nós tivemos sorte dessa vez. Diz a garota meia ferida. Koneko e Kiba estavam desacordados, mas ainda estão vivos. Rias pegou os seus servos e usou o ciclo mágico para se teletransportar. Na casa Yodo.
Darkseid e Rainari aparecem no quarto, e ele volta para a forma base e ficou desgastando da luta. Mesmo usando seu poder de 30% do seu poder, ainda não estava completo de domina esse poder vazalador, e se engoliu seco quando ele sentiu Rainari tocando suas partes íntimas e seu amiguinho acordou com 999 sentimentos da giromba dele. O resto vocês já sabem, né? Segunda-feira, 6 horas da manhã. Issei estava na cozinha tomando seu café da manhã e quando ele escuta a discussão das garotas na sala. Kaline, como você tem coragem de fazer sexo com meu homem, sua piranha? Diz ela irritada. Rainari, o que foi? Tá com inveja por ter roubado seu homem gostoso? Diz ela provocando Kaline. Miss Kuroro e Serena estavam com cara de ciúmes olhando para Rainari por ter vez amores com Castanho, e Issei deu suspiro e quando conversava com Dark Sonic na sua mente. Dark Sonic, parecer que você vai ter que cuidar bem das garotas. Issei, também acho já que eles não param de reclamar, bem fazer o que né. Os dois estavam vendo briga das garotas, Issei deu um suspiro e se levantou, e chegou perto delas e beijou elas. Kaline e Miss Kuroro estavam coradas ao receber o beijo do seu homem. Rainari e Serena estavam com aquele sorriso malicioso, como se elas querendo fazer mais sexo com Castanho. Issei deu um suspiro bem pesado já que ele sentia que ele estava encurralado, mas não demorou muito quando o jornal que estava passando na TV de desaparecimentos de garotas mais jovens. Dark Sonic com Kita na mente. Issei, sim eu já sei. Issei usou o controle do caos se teletransportando do local. Área central. Hotel luxuoso, localizado. 789 Cidade de Karukami. Issei chegou no local do desaparecimento e estava olhando para o hotel luxuoso, mas o Castanho sentia a energia maligna no hotel luxuoso e ficou sério. Issei, então é esse local que as garotas foram desaparecidas. Sonic, você acha que o ser das trevas pode ter o poder de controlar as emoções ou sonho? Dark Sonic, não sei, mas a única coisa é investigar esse hotel. Issei, entendo, bem vamos nessa. Nosso prota olhou para o hotel luxuoso. Eu quero gozar! Qual é, menor? Faz essa porra não, menor, calma aí! Qual é, moleque? Qual que é o problema, pô? Deixa ele gozar. Moleque, eu não vou deixar o cara gozar, meu nobre. Não adianta. Deixa o cara gozar! Eu não vou deixar ele gozar!